Olá, queridos e queridas, a graça e a paz da parte de Deus, amém? Chega aqui, em poucos minutos entenderás, aleluia, glória a Deus. É um tempo de renovo, é um tempo de recomeço, e você precisa fazer as mesmas coisas, mas às vezes diferente. As abordagens mudam, o id, algumas formas pode mudar, o ficar, o fazer a mesmice não vai gerar frutos diferentes. Se você não está gostando dos frutos que você está colhendo, eu lhe recomendo, em nome de Jesus, como pastor, sacerdote, filho de Deus e discípulo de Deus, mude as suas sementes, que você vai ter colheitas diferentes. Amém? Hoje, no poucos minutos entenderás, eu vou lhe desafiar a você entender o que era o id no Senhor Jesus Cristo e o que é ficar na religiosidade, ficar no seu egocentrismo, ficar esperando que os perdidos venham. Queridos, os maiores relatos extraordinários bíblicos em Mateus 28, 16 em diante, em Marcos, capítulo de número 16, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e 2, em Lucas, capítulo de número 19 e 20, e em João, capítulo de número 20 e 21. E para complementar a nossa base desse primeiro passo, que é o ir, em poucos minutos você entenderá o que é o ir, o id em Jesus, e o que é ficar na sua arrogância e na sua soberba, aguardando os perdidos vir. Entenda isto. Lucas, capítulo de número 11, e Mateus, capítulo de número 10, Jesus Cristo se retira a orar, assim como Lucas, capítulo de número 6, para poder escolher os seus discípulos e assim enviá-los. Veja o impacto desta palavra. Jesus Cristo faz, os discípulos olham. Jesus Cristo coloca eles para fazer e fica olhando, observando e ajudando. Entenda, querido, em Lucas 6, Cristo passa a noite orando para escolher os seus discípulos. Em Lucas 10 e 11, em Mateus de número 10, em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo os enviam. Queridos, a santidade de Jesus Cristo nunca afastou ele dos perdidos, dos bandidos, das prostitutas, presidiários, malfeitores, não. Pelo contrário, o seu amor os constrangia quando ele chegava e resplandecia a essência dos céus, a essência do amor, a essência da verdade e da justiça. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, e esse é o êxito. É dito que os discípulos, com os primeiros cristãos ali, ganharam mais de 100 mil pessoas em alguns anos, porque eles entenderam que em Cristo é ir até os perdidos. Os perdidos não têm força para vir. Aqueles que estão entranhados nas artimanhas de Satanás, do mundo, da carnalidade, eles não têm força para vencer. Então nós precisamos ir, levar na essência do Espírito Santo a santa doutrina, a santa palavra, a santa salvação. Entenda, Cristo sempre ia até eles. Cristo rompia a barreira do preconceito, a barreira do medo, a barreira dos falatórios das pessoas, e Cristo ia no foco, na missão. Ei, a sua missão de ir é maior do que você, porque o Espírito Santo é maior do que você, e ele escolheu habitar em você para lhe dar poder, amor e equilíbrio, como dito em 1 Timóteo 1,7. Agora, quando você escolhe ficar, esperar, querido, você está planejando por omissão, não gerar frutos, não gerar discípulos, não gerar filhos do reino dos céus na terra através da sua vida. Porque aquele que fica é aquele que não entendeu que a missão dele é o ir, é o fazer. Não tem relatos na Bíblia onde homens, discípulos e discípulas, extras bíblicos, homens da idade do século 20, homens de hoje, que ficaram aguardando. Aguardar é só quando você está investindo tempo em oração, e você ainda não está apenas aguardando, você está orando, agindo, e aí você vai fazendo, vai caminhando, vai gerando, vai falando. Os que ficaram, literalmente eles ficarão até no último dia. Os que ficaram na sua ganância, na sua soberba, não prosseguiram, não geraram frutos, não geraram vida e não viveram uma vida que vale a pena ser vivida. Muitos homens e mulheres que não aceitaram o id, que não fizeram, eles geraram por omissão não serem impactadores na terra do reino dos céus. Conte Ananias e Safira, dentre vários outros que escolheram na sua ganância fazer da sua vontade. Sabe, quando você escolhe fazer da sua vontade, quando você deixa de lado o id de Jesus para proclamar e você começa a viver o seu id, o seu ego, o seu egocentrismo, o seu umbigo, você planeja por omissão ser uma falha, uma tragédia e uma pedra de
tropeço. Lembra que Cristo disse para os doutores da lei: vocês têm que sair da porta, vocês nem entram no reino e nem levam ninguém para o reino, vocês não deixam nem ninguém passar. Esse é aquele que não vai, que fica só dá, como a filha da sanguessuga, no livro de Provérbios. Eu conclamo a você em nome de Jesus, não fique, vá até os perdidos, fale, conte o seu testemunho, conte o poder de Cristo, conte sobre a sua vida e Cristo vai gerar filhos e discípulos através de você. O id é diferente do ficar. Hoje, na hipermodernidade, no século 21, não fique redes sociais, não fique só na conversa, fale, olhe, ore, interceda, porque essa é a nossa missão. Portanto, vão por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu estarei convosco até o último dia. O id é diferente do ficar. O ficar é carnal, demoníaco, diabólico. Você precisa se movimentar no poder do Espírito Santo. Fiquem na paz e vamos seguir avançando para a glória de Deus. Felicidades!